É, meus amigos, e o Santos, hein? Santos que não consegue vencer e convencer. Aliás, vencer até que consegue, com raras exceções. Mas convencer o torcedor de que vai manter a sequência e se livrar de vez da zona de rebaixamento, aí já é mais complicado. Vamos falar sobre o 3-1 do Juventude e a permanência do treinador Kleber Xavier até o confronto domingo em Minas Gerais contra o Cruzeiro, brigando pela liderança, junto com o Flamengo e o Santos tentando permanecer fora da zona do rebaixamento. Vamos falar também sobre a repercussão a respeito da contratação de São Paulo. Uns já cravam, outros falam que já está acertado. César Luiz Merlot, muitos estão falando sobre a contratação argentino de volta no Santos São Paulo. E tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal C10 Eterno Rei. Para você que não me conhece, eu sou o Júlio Paladino e esse é o canal C10 Eterno Rei. Vamos falar sobre o nosso peixe que venceu, mas não convenceu, hein? Muito santista puto da vida com Kleber Xavier e muitos pedindo a sua saída. O Santos que venceu no Morumbi, no público, mais de 37 mil torcedores na noite desta segunda-feira no Morumbi para uma vitória de 3-1 contra um time que pouco chutava no gol até então. O jogo contra o Santos foram 21 chutes, aliás, 20 chutes contra 19 do Peixe. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso exatamente agora. Bom, vou compartilhar com vocês alguns números para que possamos aí, primeiro vamos mostrar aqui a nossa tabela, O Santos com a vitória de ontem pulou da 17ª para a 15ª posição com 17 jogos, é verdade, tem jogo ainda a menos, tem um jogo contra o Palmeiras a ser realizado, mas vai enfrentar o Cruzeiro no domingo. Vamos aqui por parte, hein? Vamos aqui por parte. O jogo contra o Cruzeiro, na prática, é o último jogo do primeiro turno, mas na teoria é o penúltimo, porque tem aquele confronto com o Palmeiras que seria logo após o retorno do futebol, com a pausa no Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes. Logo quando finalizou, o Santos deveria jogar com o Palmeiras, mas o Palmeiras correu. Agora o Santos vai enfrentar o Cruzeiro, que é o segundo colocado, vice-líder, com o mesmo número de pontos que o Flamengo, 37 pontos para cada um. Aqui o que faz a diferença, é apenas o número de saldos de gol, O Flamengo tem mais 24 e o Cruzeiro tem 19, mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos já venceu o Flamengo, hein? Um sinal bom é que o Santos já venceu o Flamengo. Agora o Santos tenta pelo menos um empate para que possa se manter. Caso o Santos empate lá em Minas Gerais, o Santos também vai abrir o retorno contra o Vasco no Morumbi. E olha só, o jogo será há uma semana depois. E aí é que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque, meus amigos, tem essa notícia aqui, ó. A notícia é essa, hein? Jorge Sampaoli tem uma oferta concreta para ser o treinador do Santos, muito avançada. O Santos propôs um projeto integral, onde contará com facultantes que vão, mas além da Prime Equipe, ou seja, onde tem esse projeto que vai mais do que a equipe principal. Ele vai cuidar do time profissional e também ser o responsável pela base. Olha o projeto que tem o Santos para o Jorge Sampaoli. Muitos, até mesmo depois da vitória, que não convenceu ninguém, essa é a verdade, pediram para o técnico ser demitido para a chegada do Sampaoli. Muitos cravam, inclusive bastante setoristas do Santos estão cravando o acerto e que ele chega pós
a partida do Cruzeiro. Que, de fato, o Sampaoli traz boas recordações, isso é impossível de negar. Sampaoli foi um dos poucos, um dos últimos que deixaram o Santos jogar naquele futebol que empolgava a torcida. Aliás, se você pegar o público na Vila Belmiro, sempre dava mais que 10, 12 mil pessoas em jogos normais. E quando você coloca na Vila Belmiro um jogo como ontem seria um jogo importante, Santos e Juventude, não daria mais do que 8 mil, 7 mil pessoas na Vila. Vale lembrar que o São Paulo no comando do Santos teve 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. De 192 pontos possíveis, ele venceu 115 pontos. Então a gente está falando aí de um aproveitamento de 65%. São Paulo, que está sem clube até o momento, estava esperando e veio. Ele que já também tinha aceitado a vir para o Santos, antes mesmo do Santos escolher esse treinador, que é o Kleber Xavier. Mas vamos ver também o que tem o torcedor pós-partida de ontem. Vamos lá, Delei, é com você. Julião, em relação ao jogo de ontem, que nós ganhamos de 3-1 do time do Juventude. Olha, ontem o talento do nosso elenco se sobressaiu. Verdade. Se sobressaiu, porque taticamente nós não evoluímos nada, não conseguimos jogar nada taticamente. E demos a sorte do time do Juventude ser um time que não fica os 90 minutos em cima do adversário. Porque o Brazão ontem fez as defesas, conseguiu realmente pagar o bicho. E olha, me desculpa a sinceridade, mas a nossa zaga continua sendo uma zaga de catatumba. Só jogadores de necrotério. Ninguém sobe na bola, todo mundo fica olhando o curso da bola, ninguém acompanha o atacante, todo mundo estático no chão. Como é que pode uma zaga de um time profissional não subir na bola junto com o atacante? Olha, infelizmente a nossa zaga é péssima, é mal treinada, é velha, é uma zaga velha, não tem o xerife, não se falam, ninguém grita. E infelizmente estão todos eles taticamente mal posicionados. Infelizmente. Não perdemos ontem porque o Brazão realmente estava num dia de inspiração novamente. E o Neymar precisa parar com essa mania de ir lá atrás buscar a bola. A bola tem que chegar até ele, gente, através do nosso meio campo. E jogar com o Schmidt é uma insistência que não dá para entender. Insistir com o Schmidt no meio campo junto com o Bolteiro. Por que ele não entrou com o Zé Rafael? É difícil de entender. Esse treinador vai realmente nos levar ao extremo calabouço, ao calabouço. Ele não é do ramo. Julião, agora com você, meu velho. Volto pra você. Um abraço. Grande abraço, Delei o Santista. Se inscreva no canal Delei o Santista. Fala muito do Santos nas suas redes sociais. É aqui no YouTube, Delei o Santista. Obrigado, Delei. Bom, né, de verdade, o que eu vi ontem foi assombroso. Um time que não tem costume de finalizar, finalizou até mais do que o Santos. Jogando reativo no time. Olha só, o Santos, no qual o DNA era outrora ofensivo, jogando reativamente dentro dos seus aposentos. O Morumbi ontem era a casa do Santos, era a casa do torcedor santista. E mesmo assim, o Santos não sabia se sobrepor. Muitas vezes reagia aos contra-ataques do Juventude, que teve, né, o Gilberto, tinha o Enio, tinha na outra ponta o Gabriel Veron, que não servia no Santos, mas ontem deu ali, né, mais um trabalho danado. E olha que tivemos o Gil, hein? O Gil que tomou algumas ultrapassagens, meu Deus, inesquecível, Gil. Você tá com futebol também irreconhecível, tá na hora de começar a pensar em parar. Mas agora tem um confronto de domingo, onde 3 pontos já afastam um pouco mais o Santos dessa zona de degola, e depois é para só dar aquela confirmada e consolidada vencendo o Vasco também lá no Morumbi. Vamos ouvir os torcedores, né? Vamos ouvir aqui o Gamito, que vai falar sobre Santos e a sua performance no Morumbi de ontem. Gamito, é com você, hein? É Paladino. Fala comigo, Paladino. É o seguinte, Paladino. O jogo de ontem foi uma tristeza geral. Concordo. Ontem eu fiz a live contigo, eu tava muito desanimado. Muito, muito. Porque o nosso Clebinho, ele treina 20 dias, treina 11 dias, treina 9 dias e o time piora. Piora. Verdade.
O melhor em campo ontem, mais uma vez, foi o Gabriel Brazão. 20 chutes do Juventude, do potente Juventude. 20 chutes. E 51% de posse de bola do Juventude. 9 defesas milagrosas do Brazão contra o Juventude. Isso tudo no Morumbi. Agora imagina domingo que vem, dia 10 de agosto, o Cruzeiro vai detonar o Santos. Não manda o cara embora. Vamos continuar ainda com o Clebinho. 7-1 vai ser pouco. 7-1 é uma vergonha. O time no segundo tempo ficou um time reativo, esperando, pasmem, o Juventude da zona de rebaixamento, uma porcaria de time, entregaram uma bola nos pés do Príncipe Neymar, dentro da pequena área, e o Príncipe Neymar não marcou o gol. Ele está sempre reclamando com todo mundo. Agora, se fosse o Lucas Meirelles que perdesse aquele gol, ele já tá falando um monte que ele tava do lado do Lucas Meirelles. Toca a bola pra mim. Inadmissível, Paladino. Inadmissível o Santos jogar futebol daquele jeito. É com você, Paladino. Tá aí, hein? Tá aí, Gamito, Edson Gomes. Ô, Edinho Gamito, Edson Gomes, essa foi... Edinho Gamito, esse que tem mito até no nome. Valeu, Edinho, mas é fato, né? Tomar esse aperto todo, ser um reativo no time que é um dos principais rebaixados, aliás, é um dos principais, né? Que vai pleitear a vaga para o descenso junto com o Sport. Fazer frente com esse time é muito pouco para quem tem investimento de 35 milhões de reais por mês, hein? A folha do Santos só perde para a do Flamengo. E o futebol perde... Aliás, perde todo mundo. O futebol do Santos ele é um futebol agressivo para os torcedores que vão assistir. Triste, mas vamos torcer para que venha dias melhores.